Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Uma nova temporada se inicia. Caso seja novo por aqui, tivemos uma sobre criação de mundos, uma sobre criação de personagens e outra sobre criação de cenas. Agora, vamos conversar sobre diferentes gêneros que podemos nos aventurar. Quando eu escrevi o Esquadrão X, eu tive muita dificuldade para descobrir qual seria o gênero. Vivian, isso é tão importante assim? Coloca qualquer um. Na dúvida, é fantasia. Definir bem o seu gênero é muito importante na hora de identificar o público-alvo do seu livro. O gênero errado pode atrair os leitores errados. Errados? Como assim? O seu livro pode ser ótimo. Se não for o tipo de história que o leitor gosta, ele não vai gostar. E ainda vai avaliar mal ele. Eu sou revisora. Já peguei uns livros que foi sofrido pra mim. Porque eram ruins? Não. Porque eu não gosto do tipo de história. E o mesmo acontece com o público. Você precisa encontrar o seu nicho, o seu público-alvo e focar o marketing nele. E definir o gênero é uma das primeiras etapas. Para quem não sabe, Esquadrão X é uma história de invasão alienígena. No aspecto geral, é uma distopia de ficção científica, mas especificando melhor, é um livro de soft sci-fi, ficção científica macia. É um subgênero em que as tramas focam nos personagens, nos relacionamentos e tal, e não na tecnologia em questões de universo. E o pulo do gato tá aí. Meu livro irá agradar leitores que não curtem muito essas coisas técnicas, científicas, mas curtem distopias. A menos que eles tenham um ódio da temática alienígena, eles podem gostar da história. Ao mesmo tempo em que meu livro não irá agradar aqueles que querem discussões científicas, invenções mirabolantes com explicações matemáticas e essas coisas. Se você não entender a sua história, poderá se frustrar tentando atrair o público errado. E avaliações ruins doem. Não dá pra fugir delas, mas dá pra diminuir. Senhor dos Anéis, por exemplo. Pare e pense no tanto de pessoas que não gostam de Senhor dos Anéis. São muitas. Agora, tire desse grupo todas as pessoas que não gostam de alta fantasia. Deixe somente as pessoas que gostam desse tipo de história. O número cai drasticamente. Na minha bolha social, nem tem. Não conheço, mas eu sei que tem por aí. O número de haters e de gente que só não gosta aumenta drasticamente quando você sai do público-alvo. Então bora conhecer os gêneros, subgêneros e o que os tornam bons. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e clique no botão gostei porque ajuda muito o canal a crescer. Fantasia é o gênero mãe, é um dos mais populares da literatura. Dentro do gênero ainda maior que é a ficção. E há tantos gêneros e subgêneros que o seu livro pode entrar em mais de uma categoria. Mas a gente faz o possível para limitar a 1 ou 2 no máximo, para não virar bagunça. Já que eu falei de ficção científica aqui, vamos começar falando do que acontece quando colocamos ficção científica e fantasia no liquidificador. É a fantasia científica. Ai. Enquanto eu fazia minha pesquisa para o vídeo, eu encontrei uma definição que eu adorei, mas eu vou fazer um pequeno ajuste. A frase era: a ficção científica faz o implausível possível, enquanto a fantasia científica faz o impossível plausível. E eu acrescento: com magia. No livro Da Terra à Lua, de Jules Verne, é o autor da Viagem ao Centro da Terra, de 20 mil léguas submarinas, A Volta ao Mundo em 80 dias. Adoro uma viagem, moço. O autor criou um enorme columbiad, um canhão super potente capaz de lançar projéteis à Lua. E ele explica tão bem o funcionamento desse canhão que torna o implausível possível. Uma das características do autor era seu dom de fazer a ficção parecer realidade. Isso é ficção científica. Ficção, mas explicada tão bem, com lógica, matemática, física, química, que dá até para acreditar que é possível. A fantasia científica criaria o canhão e ele seria movido à magia. É o impossível se tornando plausível com magia. Uma máquina capaz de viajar pelo tempo e espaço, à la Doctor Who. Ficção científica. Um personagem com poder de viajar pelo tempo e espaço? Fantasia. Coloque uma explicação para esse poder? Fantasia científica. Temos magia,
mas também temos explicações que fazem sentido. É uma linha bem tênue. E às vezes é tão borrada que é mais fácil jogar para as extremidades. É ficção científica. Não, é fantasia mesmo. Duna, por exemplo, é considerado o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos, mas às vezes também é classificado como fantasia. Por quê? Por exemplo, há personagens que têm visões do futuro. Na história, também existe uma ordem de mulheres especiais. Há uma explicação mais científica para suas habilidades, mas as pessoas da história não entendem o que elas fazem e costumam chamá-las de bruxas. Outro detalhe é que o planeta Arrakis quase não usa tecnologia. Computadores são proibidos. São detalhes que não são suficientes para chamar a obra de fantasia, mas eu poderia chamá-la de fantasia científica. De forma mais geral, ficção científica. Mas se você for aprofundar, fantasia científica. Tipo a ficção científica macia do Esquadrão X. A fantasia científica mistura a ciência com elementos mágicos. E para complicar um pouquinho mais, existem mais subgêneros aqui. Por exemplo, temos o gênero distopia, que pode ser muito diferente entre si. Sabe Dragon Ball? O anime, o mangá? Personagens super fortes, poderes incríveis, deuses e elementos da ficção científica como alienígenas, tecnologia e robôs. Fantasia científica. Um subgênero conhecido, o Space Opera. Uma característica desse subgênero é que há poderes paranormais que não são muito bem explicados. E um pezinho na magia. E ficção científica gosta das coisas explicadas, no magic. É por isso que Star Wars gera polêmica. Muita gente se recusa a classificar como ficção científica por causa disso. Dizem que é fantasia. Eu digo fantasia científica. As fantasias científicas podem ter cenários apocalípticos, como A Agonia da Terra, de Jack Vance, que deu nome ao gênero Dying Earth. É a Terra no fim de sua vida, esgotada. No caso da série de Jack Vance, a cosmologia que o autor utiliza não está de acordo com a visão da ficção científica. Então a obra é colocada como fantasia científica. Outro subgênero é o romance planetário, em que a história se passa em um único planeta. Eu ainda estou pesquisando e definindo, mas talvez seja o gênero do meu terceiro livro, A Criatura, o livro das enquetes. Quer um exemplo que você nem precisa pensar muito para ver que é fantasia científica? Camelot 3000? Camelot 3000 é uma minissérie de histórias em quadrinhos publicada pela DC. A história se passa no ano 3000 depois de Cristo e a Terra está sendo invadida por alienígenas. Alienígenas, cenário futurístico. Ficção científica curte. Só que, para salvar o planeta, o rei Arthur desperta de seu sono milenar e busca pelas reencarnações dos Cavaleiros da Távola Redonda com a ajuda de Merlin. E sim, os dois usam magia. Os alienígenas são altamente tecnológicos, mas é Morgana que controla os alienígenas com magia. Ai, é criatividade. Pelo menos aí fica fácil ver que é fantasia científica. E é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo de gêneros. Eu espero que vocês tenham gostado de descobrir ou saber mais sobre fantasia científica e da importância de definir bem o gênero da sua história. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clique no botão gostei porque ajuda muito o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!